Seja bem-vindo. Olá, é o professor André falando. Tudo bem? Então, esse é um exemplo simplificado da modelagem matemática. Nós sempre começamos com um problema. Nesse caso, o problema é sobre o formato dos alvéolos das abelhas. O alvéolo
é aquela cavidade do favo, onde a abelha guarda o pólen, mel. Nós estamos interessados na relação da forma da entrada com a sua profundidade. Matematicamente, é o conceito de volume. E esse problema está ligado com o volume de material que as abelhas podem armazenar dentro do alvéolo. Nós começamos com a representação do problema, no caso específico do nosso exemplo, o formato da entrada. A gente precisa formatar essa entrada para depois poder aplicar conceitos matemáticos. Pela observação, que é uma fase muito importante da modelagem matemática, dos 100 alvéolos observados, 94 têm a forma hexagonal. Então, como a porcentagem é alta, a gente aceita essa forma para representar o nosso problema e aí validamos essa etapa da representação. Depois, na investigação, utilizamos fórmulas matemáticas de volume para poder buscar essa relação da forma da entrada com a profundidade, gerando um volume. E, especificamente, existe um ângulo da profundidade. A partir da entrada, como as abelhas constroem esse ângulo. Esse ângulo de fechamento do alvéolo, ele é muito importante. Se elas fazem um ângulo grande, o alvéolo vai ser mais profundo, mas também se gasta mais material para fazer. Se você faz um ângulo pequeno, você rapidamente fecha o alvéolo, gasta pouco material, mas o volume também que vai ser armazenado é um volume pequeno. Então, tudo isso que a gente está falando está ligado a uma relação de custo-benefício entre o material utilizado pelas abelhas e o volume de armazenamento que ela consegue no seu alvéolo. Fazendo os cálculos matemáticos, cálculo variacional, para encontrar esse ângulo ótimo, é um ângulo que dá o maior volume, gastando menos material, que a gente pode falar de volume mínimo também. Fazendo as contas, nós calculamos esse ângulo. Voltando à natureza, nós fazemos a verificação. E esse valor calculado matematicamente confere com a forma com que as abelhas constroem os seus alvéolos. E aí vem a brincadeira. As abelhas sabem mais matemática do que muita gente, mas na verdade não. A matemática é uma linguagem com a qual podemos entender a natureza. E a natureza, no seu processo de evolução, sempre acaba convergindo para uma situação ótima entre relação custo e benefício. Muito obrigado. Continue nos acompanhando.